Essa é uma história real do homem que acabou sendo consumido depois de enxergar através dos véus e máscaras do que realmente está por trás dos seres humanos, do que está por trás da sociedade, do que está por trás de toda a natureza e de todo o universo. Então, hoje, a gente vai conhecer a vida e filosofia de Jean-Paul Sartre. O homem está condenado a ser livre. Essa frase expressa a ideia de que o ser humano é livre para escolher o que fazer, mas também é responsável pelas consequências de suas escolhas, mesmo quando nega essa responsabilidade. A existência precede a essência. Essa é uma das reflexões mais profundas e originais de Sartre. Reflexões de Sartre que nos desafiam a pensar sobre a nossa condição existencial. E quando a gente mergulha fundo em sua história, a gente descobre que, por acaso, ele era filho e neto de intelectuais, mas acabou desenvolvendo uma visão totalmente crítica e libertária. Esse aspecto rebelde é algo que a gente vai encontrar frequentemente na vida de Sartre. Ele questionava constantemente tanto a filosofia quanto a cultura da sua época. Mesmo sendo um gênio, os seus livros eram polêmicos e ele tinha muita dificuldade em se adaptar às normas e convenções. E mesmo em meio a todos esses problemas, Sartre produziu conceitos e filosofias capazes de inspirar e transformar para melhor a vida de muitas pessoas, começando pela sua forma de compreensão da liberdade. Para ele, a liberdade era a essência humana, e não um ideal, não em função de algo perfeito ou futuro. Isto é, pelas coisas que poderiam acontecer. Para ele, a liberdade era o que nos permitia criar o nosso próprio sentido da vida, através de nossas ações e escolhas. Segundo ele, a liberdade devia ser vivida e não apenas imaginada, pois jamais seria possível encontrar um sentido pré-definido para a nossa existência. As variáveis são extremamente complexas, enquanto no mundo ideal a gente nem chega perto disso. Sartre diz para não renunciarmos à liberdade em nome de um conforto. Devemos assumir a responsabilidade de escolher. A liberdade deve ser vivida e não apenas imaginada. Se após cada ação tomada, você se esconder atrás de uma desculpa ou de uma ilusão, você vai acabar criando uma prisão mental para você mesmo. Quando falamos de Sartre, a maioria das pessoas lembra automaticamente do existencialismo. E Sartre realmente foi um dos maiores expoentes dessa corrente filosófica. Ao se aprofundar e defender essa filosofia, ele argumentava que a liberdade é a condição fundamental do ser humano e que somos responsáveis por nossas escolhas e ações. Essas são as que definem o nosso sentido da vida e não algum ideal imposto pela sociedade ou pela religião. A crítica dele é para todos os conceitos que alienam a nossa liberdade e, por consequência, fazem a gente acabar vivendo de forma inautêntica. Os ídolos na filosofia de Sartre podem ser entendidos como valores absolutos ou essências pré-definidas. Se está um pouco confuso, calma que eu vou explicar de uma forma simples de entender. Sartre é comparado a Descartes, o fundador do racionalismo moderno. Podemos dizer que Sartre abordou temas semelhantes de Descartes, só que de forma praticamente totalmente contrária. A filosofia de Descartes parte da ideia de que existe uma natureza humana comum a todos, que pode ser conhecida pela razão pura e que nos dá uma certeza sobre o nosso ser. Enquanto Sartre nos diz para fazer exatamente o oposto, partindo da ideia de que não existe uma natureza humana, mas que cada um cria o seu próprio ser através da sua liberdade, e que isso nos dá uma angústia sobre o nosso destino. A gente vai ver durante esse vídeo que Sartre valorizava a vida, ele respeitava a vida do jeito que ela é, mesmo com os desafios, mesmo com as incertezas. E durante muito tempo, a gente aprendeu que a vida tem um sentido dado por algo superior, fazendo com que a nossa liberdade seja ignorada, criando a ideia de que o que vale são as coisas que transcendem a nossa existência. E segundo o nosso amigo existencialista, um verdadeiro autêntico não é aquele que vive a vida de maneira conformista, sem questionar e sem escolher, mas sim aquele que, em nome da sua liberdade, assume a sua existência real,
assume aquilo que sente, assume o que faz no presente. Os ídolos são um tipo de modelo mental ou regra que acaba nos privando da nossa liberdade em troca de um conforto ilusório. Para Sartre, você deve viver de acordo com a sua liberdade. Não devemos deixar que os ídolos dominem a nossa vida, pois ao fazer isso negamos a nós mesmos e passamos a viver de forma inautêntica. E aí que surge o sofrimento humano. Os ídolos também podem ser conhecidos como modelos morais de pensar, no sentido de impor a vida em padrões que servem para qualquer pessoa, submetendo-a a uma avaliação do tipo bom ou do tipo mal, do certo ou errado. E a partir disso, a vida passa a ser padronizada e julgada conforme as regras criadas por esse modo de pensar. Ou seja, deixa de ser algo único e passa a ser função de uma norma coercitiva. A gente sempre pode julgar a nossa vida e ações por meio de algum ideal externo a nós, a opinião dos outros, a expectativa da sociedade, os dogmas da religião, ou qualquer coisa que nos imponham ou que nos iludam. E essa é uma luta que a gente deve vencer. E agora, trazendo uma opinião pessoal minha, eu acho que a gente precisa necessariamente exercer a nossa liberdade e todos os valores, se a gente quiser, mas talvez começar a perceber o quão bem ou mal nossas escolhas nos fazem. A solução que Sartre encontrou para isso é o que ele chama de o projeto existencial, que seria uma forma de definir a vida baseada na liberdade. Para ele, a vida é boa quando você assume as suas escolhas. Então, desse modo, a gente não deve avaliar a vida por meio de coisas impostas, mas sim pela consciência que temos de nós mesmos. A questão principal para identificar uma vida boa ou ruim é saber se você aceita a sua responsabilidade. Sartre pensava que a vida é boa quando a gente não foge da nossa liberdade, ou seja, quando a gente não se esconde atrás de desculpas ou ilusões. Quando não nos deixamos levar pelo passado ou pelo futuro, mas sim agimos no presente, criando o nosso próprio sentido da vida. Agora, quando negamos a nossa liberdade, a vida experienciada está na pior fase possível. E claro que é difícil viver uma vida autêntica em todos os momentos. Todos os seres humanos vão passar por desafios, por situações angustiantes. A esperança de Sartre, na verdade, é que, seguindo a nossa liberdade, a gente acaba superando as situações negativas. E aí eu acredito que o ponto central dessa parte da filosofia de Sartre é nos provocar a estar atento à nossa existência. Muitas vezes, vivemos sem fazer escolhas, sem pensar se nossos atos estão nos fazendo bem, se estamos de fato vivendo uma vida autêntica, vivendo a vida que não fará nos arrependermos no final. O problema está que durante a maior parte da nossa vida, a gente aprende a avaliar a nossa experiência e nossos resultados por meio de um ideal alheio a nós. Então a opinião dos outros, a expectativa da sociedade, os dogmas da religião e por conta disso, a gente acaba deixando de lado a coisa mais importante de tudo, a liberdade de cada ser, a consciência, o que é escolhido ao executar uma ação. O projeto existencial deve acontecer no momento atual e não em um momento posterior à situação. A sua ação não deve ser justificada por algo que aconteça posteriormente a ela, mas sim pela consciência que você tem dela no momento da ação. No ponto de vista de Sartre, a sua filosofia pregava a liberdade, tendo como um dos pontos principais a sua ideia de projeto. Projeto existencial significa o conjunto de escolhas que fazemos para definir o nosso ser. Para Sartre, não é apenas aceitar as coisas que acontecem, senão se chamaria resignação. Para ele, esse conceito implica criar o mundo e as coisas de acordo com a nossa liberdade, uma afirmação irrestrita da nossa responsabilidade. Isso pode parecer angustiante, né? Existirão momentos que a gente jamais vai conseguir escolher, mas a gente deve fazer destes a exceção e não a regra, pois o mundo é como nós o fazemos e não como nos é dado. Eu acho bom deixar bem claro que ele nunca disse em nenhum momento que a gente é obrigado a seguir cada aspecto da sua filosofia, mas a gente deve assumir a nossa liberdade como ela é, os projetos como são, e seguir uma jornada autêntica em busca de realização de nossas escolhas, negando qualquer tipo de desculpa ou ilusão
que nos prive daquilo que a gente realmente quer. E aí tem uma reflexão que eu acho muito boa, que eu retirei do livro O Existencialismo é um Humanismo, que é uma síntese da filosofia dele, disso que ele pensava. Ele escreveu exatamente isso, que é o seguinte: se eu me caso, se eu me alisto, se eu me recuso de me alistar, em todos os casos eu escolho. Eu nunca posso evitar escolher. Não escolher é ainda escolher. O que é importante é que eu escolha e que eu escolha bem. O que é escolher bem é escolher de acordo com o sentido que eu dou à minha vida. Isso te traz angústia ou liberdade? Outra grande pergunta levantada pelo Sartre é: o que é certo e o que é errado? Quem escolhe isso? Quem inventou a moral? E aí, eu quero fazer um vídeo mais especificamente sobre isso. Mas, resumidamente, para Sartre, a moral foi algo imposto por pessoas que vivem de forma inautêntica, ou seja, aquilo que fogem da sua liberdade e responsabilidade, possuindo como objetivo alienar os seres que vivem de forma autêntica. Existem pessoas que apenas buscam o seu projeto existencial e outras que possuem apenas o objetivo de se conformar com o que é dado, pois negaram a sua própria liberdade. Já teve que lidar com algo assim e ao longo da vida, da infância até o presente, a gente acaba se deparando com dois grupos predominantes no mundo. Um que vai seguir todas as normas, buscando se adaptar a um ideal alheio à sociedade, e outro que, apesar de suas claras diferenças, enfrenta a angústia devido ao seu incansável desejo de criar o seu próprio sentido da vida. E mesmo tendo criado esses excelentes raciocínios, Sartre não escapou de um fim muito polêmico, talvez um dos mais controversos possíveis. Quando ele tinha 75 anos, morreu de edema pulmonar em Paris. Aí ele teve um funeral que reuniu milhares de pessoas nas ruas da capital francesa, que o homenagearam como um herói e um mártir. Esse evento aconteceu em 1980. E antes disso, ele viveu uma vida de intensa atividade intelectual e política, envolvendo-se em diversas causas e movimentos sociais. Mesmo a gente não tendo como saber a motivação exata das suas ações, algo que, na minha opinião, com certeza influenciou, foi o seu compromisso com a sua liberdade e responsabilidade, resultante do seu estilo de vida autêntico, além, é claro, das suas reflexões filosóficas e existenciais. A vida de Sartre foi marcada por uma série de desafios e conflitos externos que, de certa forma, foram consequências do seu engajamento. Ele testemunhou várias guerras e revoluções durante sua vida, então a ocupação nazista, a resistência francesa, além, é claro, de movimentos de libertação nacional e de contestação social, a sua busca incessante por sentido e verdade combinado com a sua crítica radical da alienação e da opressão colocou ele em confronto com muitos dos poderes e instituições dominantes da sua época, algo que, é claro, se torna perigoso para qualquer ser humano. Além disso, Sartre sempre teve dificuldades em conciliar as suas relações pessoais e profissionais, o que pode ter gerado um sentimento de culpa e de angústia. E a gente sabe que essa é a maior forma de sofrimento para um ser humano, né? As escolhas são as piores dilemas de uma existência. Os seus escritos revelam um profundo entendimento da condição humana, uma preocupação constante com a situação do homem no mundo contemporâneo, questões que, com toda a certeza, exigiram coragem e coerência da sua parte. Mesmo sendo um gênio, ele ainda era humano.